Próxima questão 7. Um agricultor vende um determinado produto a R$ 12 o quilo, com 50% de lucro sobre o preço de custo dele. Ok, até aqui as informações que a gente tem é o preço de venda e o lucro, certo? Vamos lá. A gente tem uma fórmula que é muito deduzível, certo? O preço de venda é igual ao lucro mais o custo, certo? O preço que vai chegar para a gente dos produtos na prateleira vai ser o que custou para poder fabricar ele mais o lucro do fabricante, certo? A questão deu esse preço de venda, que é R$ 12. O lucro é o seguinte, o lucro ele sempre vai ser calculado em cima do custo, certo? Um exemplo, se eu gastei R$ 10 para produzir uma mercadoria e eu quiser ter um lucro de 50%, eu vou calcular quanto que é 50% do meu custo, né, que foi de R$ 10, e o resultado vai ser quanto que vai ter de lucro. No caso, 50% de R$ 10, R$ 5. O custo seria R$ 10, o lucro seria de 5 e o preço de venda seria a junção R$ 20, certo? Então, o lucro, a questão fala que foi 50% sobre o preço de custo. Então, se o preço de custo for C, o lucro vai ser 50% dele, certo? Vou escrever aqui em decimal para poder facilitar aqui nessa soma, certo? 0,5 de C mais C, certo? Isso daqui é igual a 12, que é o preço de venda. Então, vamos lá. Como só tem uma incógnita, a gente consegue descobrir de quanto que foi o custo, certo? 12 é igual a 0,5. Aqui a gente não está vendo, mas tem 1 multiplicando C, certo? 0,5 mais 1 vai dar 1,5 C. O 1,5, como ele está multiplicando C, ele passa dividindo e vai dar que C é R$ 8, certo? Logo, o lucro é 50% de R$ 8, que é a metade, ou seja, R$ 4, beleza? Agora, com as informações, vamos continuar a questão. Porém, com o aumento nos custos da produção em 20%, houve um acréscimo de 25% no preço de venda, certo? Então, antes, o meu custo era de R$ 8, teve um aumento de 20%. Então, duas formas de calcular. Ou você calcula 20% de R$ 8 e soma com os R$ 8, né, o resultado. Ou então calcula quanto que é 120% de R$ 8. Dos dois jeitos dá na mesma coisa, certo? Só é um passo a mais quando a gente... É um passo a menos quando a gente calcula o valor acrescido a 100%, certo? Então, eu vou fazer aqui devagar para todo mundo entender. Então, eu vou fazer da primeira opção, primeiro jeito, certo? Então, o capital que era 8 passou a ser 8 mais 0,2, transformei em decimal, o 20%, vezes 8, certo? Já que é uma porcentagem de um valor, toda vez que a gente vai calculando a porcentagem de um valor, o resultado vai ser a multiplicação da porcentagem pelo valor, certo? 20% de R$ 8. Então, vai ser R$ 8 mais, esse resultado aqui vai dar 1,6. Então, o novo custo, que eu vou chamar de custo linha, é igual à soma, R$ 9,6, certo? E também teve um acréscimo de 25% no preço de venda. Então, o preço de venda, que era 12, passou a ser 12 mais 25%, transforma em decimal, de R$ 12, certo? Então, isso vai ficar 12 mais 25%, é uma fração muito conhecida como 1/4, certo? Então, a mesma coisa que eu calcular 1/4 de R$ 12. E 1/4 de R$ 12 é R$ 3. Então, o meu preço de venda V', certo? O novo preço de venda é igual a 12 mais 3, R$ 15. Vamos terminar aqui a questão. Dessa maneira, o lucro obtido sobre o preço de custo por quilograma do produto, após os aumentos no preço de venda e no preço de produção, passou a ser igual a... Então, vamos lá. O lucro é só a diferença entre esses dois, certo? Porque se eu quiser saber quanto que é o lucro e isolar a letra, eu pego o custo, passo para o outro lado, ele está positivo, ele passa para o outro lado negativo, vai ficar que o lucro é igual ao preço de venda menos o custo, certo? Então, o lucro linha, agora vai ser o novo lucro, é igual ao preço de venda novo, R$ 15, menos o preço de custo novo, R$ 9,6, certo? Então, o lucro linha é igual a R$ 5,4, beleza? Resposta, letra B.